Bom, estamos aqui na página 58 do nosso livro de leis e nós paramos no item 3.7 e agora chegamos ao 4, que é o ritual. Vamos começar a leitura aqui. 4.1. O comandante vai até o portão e recebe respeitosamente o aparelho de Iemanjá conduzido pelo ariano e o conduz até o trono. O ariano se coloca atrás da divina. Aqui então, o casal foi buscado pela corte lá no oráculo de Cimiromba, onde eles foram preparados. O ariano e a divina Iemanjá, a divina aparelho de Iemanjá, foram preparados. O ariano, como eu falei na última aula, representa a projeção que vem para o oráculo de Iemanjá, no caso ritual da Cruz do Caminho, que é um raio de Ariano, por isso ele é chamado Ariano. E o oráculo de Ariano, vocês sabem, o oráculo de Cimiromba, o oráculo do Pai Seta Branca. Então ele é a figura humana representativa naquele instante do Pai Seta Branca. Quando ele entra com o aparelho da divina dentro do seu oráculo, permanece por lá por alguns minutos, faz uma conexão de um desses raios. Eu ainda não posso afirmar tipo de projeção, se seria de fato um raio, e qual dos 7 raios, se Ones, se Adonis, se Belan, Araquém, não sei, mas eu sei que vem uma força para ele e ele sai dali representando o Pai Seta Branca em direção ao oráculo de Iemanjá. Quando chega lá o ariano e a divina, o comandante se desloca de onde ele está para recebê-los no portão. E o ariano não entrega a divina para o comandante. O ariano apenas ajuda o comandante a conduzir e vice-versa. O comandante ajuda o ariano a conduzir a divina até o trono. Então, se o ariano está com uma das mãos sendo conduzindo, dando apoio à divina, o comandante vem na outra mão e ajuda, certo? Podendo tocar na mão sem problema nenhum, conduzir a divina, e ajudar, ambos ajudar, a ninfa sentar no trono, que fica dentro da elipse da Cruz do Caminho. E depois que ela está sentada, bem posicionada, confortável, eu sempre gosto de chamar a atenção, a pressa é inimigo da perfeição, e o responsável, o honra e guarda, em primeira instância, da divina, é o representante do Pai Seta Branca. Não são as ninfas que ficam ali ladeando, também fazendo honra e guarda. Essa prioridade, certo? Essa preferência, é do ariano. Então, assim, sentar a divina no trono, posicionar ela confortavelmente, ajustar de repente o véu, que saiu do lugar, isso é do ariano, entendeu? Isso é do ariano, certo? Agora, cruzamento, na hora do cruzamento das atacas também tem o ritual, entendeu? Mas é porque a gente na lida percebe que muitas das vezes as ninfas, com extremo amor e respeito, à representatividade que o aparelho tem, com a mãe Iemanjá, elas querem chegar ali e ajudar, entendeu? Mas assim, isso daí é função do ariano, o comandante está ali também para ajudar, então não há necessidade de fazer aquele tumulto, nem tampouco de um querer ficar passando em cima do serviço do outro. Deixa que o comandante e o ariano eles conduzem ali, colocam o aparelho sentado, ajusta o que tiver que ajustar, dá tudo certo, tá bom? (4.2) O comandante volta, então, certinho, posicionado, o comandante volta à sua posição no centro do aledar e emite. Salve Deus. Ele faz a emissão. Eu
eu acho às vezes um desrespeito fazer essa leitura sem você registrar a sua edição, certo? Mas que Deus nos perdoe. Então, o comandante fala: salve Deus, faz a sua edição e entra no termo, no canto, né, do trabalho. Ó Simiromba, meu pai, na força do meu terceiro sétimo, venho oferecer a energia magnética para a cura desobsessiva destes irmãos sentados à minha frente. Ó Jesus, sinto a grandeza do Espírito da verdade, sinto que o poder da força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso vibra em nosso favor. Ministro no mando, né? Fala o nome do ministro dele. Este é o momento preciso de formar o nosso mantra desobsessivo. Sinto que os poderes silenciosamente estão chegando. Somente a tua grandeza poderá distribuir toda a luz desta manifestação. Concede-me, Jesus, esta graça necessária a estes irmãos sentados à minha frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E neste instante, na verdade não tem e neste, tá? Neste instante, convido os mestres a cruzarem suas mostras para que a corrente magnética animal encontre a base inicial deste poder iniciático em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai Todo-Poderoso. Bom, quais são as considerações que eu tenho sobre esse texto? Se vocês repararem, esse texto já é um prenúncio do terceiro sétimo que vai ser feito em favor dos pacientes. Tá? Percebam que até o texto lembra algumas coisas contidas no terceiro sétimo. Segundo, que aqui destaca, né, a função do ministro, do comandante nesse trabalho, né, que perante a sua condição que serão distribuídas todas as forças que ali irão chegar, né? Então, podemos dizer que o comandante espiritual daquele trabalho é o comandante do mestre, né, que foi escalado. Ele então o representa, sendo reconhecido por nós como comandante do trabalho. Creio eu, por analogia, isso acontece em todos os rituais, né? Então, o comandante do trabalho, na verdade, é o ministro do mestre, né? O mestre ele é um assessor terreno, né? Deve desempenhar também a sua função com maestria, assim como o ministro deve estar desempenhando lá do outro lado. Outra coisa importante de dizer aqui é de que esse texto, muitas das vezes, ele confunde. Se eu não me engano, a gente leu, né, na primeira aula a lei, né? A gente leu a lei, né? Agora aqui eu não estou me lembrando, deixa eu ver aqui, peraí. Luz do caminho 39. Aqui. Caminho, ritual. Me parece, né? Nessa lei aqui, na lei da sessão, né, que a gente leu na primeira aula, está igualzinho aqui no livro de leis. Mas eu já li algum texto antigo, e eu não vou me recordar, eu vim tê-lo aqui agora para poder comprovar. Vocês vão ter que confiar. Mas me parece, certo, que existe algum texto antigo que esclarece melhor o que o comandante pede nessa hora. Porque a partir do que está escrito aqui no livro de leis, quando o comandante diz: convido os mestres a cruzarem suas mostras, pode na cabeça de alguém que está participando pela primeira vez ficar, né, sem saber o que fazer.
Porque ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, as pessoas que já sabem, ele vai ver as pessoas cruzando as mãos sobre as mostras, né? Então, na verdade, eu acredito que esse texto antigo talvez foi o primeiro ensaio, né, de um texto, de um roteiro para a Cruz do Caminho, e lá nesses primeiros ensaios estava escrito, né, que o comandante ele convida os mestres a cruzarem as mãos sobre as mostras, porque quem está com a mostra, na verdade, ele fica assim, né? Ele mesmo não cruza as mostras, certo? E o par dele, na verdade, certo? Cruza as mãos sobre as mostras. Se nós pudéssemos olhar por cima, é como se nós tivéssemos criado aquele 8 deitado, que é o símbolo, né, do ciclo infinito. Tá? Não sei se vocês conhecem, né, aquele 8 deitado, que é o símbolo do ciclo infinito. Tá? Então, se nós pudéssemos ver a energia circulando naquele momento ali, onde estão as mãos, né, no caso dos doutrinadores assim, e os aparás, né, com as mãos sobre as mostras, mas cruzadas, entendeu? E diga-se de passagem, tocando, tá? Tem que estar a mão do doutrinador, o pano da mostra e a mão do apará, né, se tocando. Ele tem que ter a conexão dos chakras, né, das palmas das mãos, senão o fenômeno, certo? Não acontece, entendeu? Não acontece, tá? E claro, né, o cruzamento das mãos por parte dos aparás tem que ser igual quando você vai levar a mão no plexo, né? Então, como é que o apará leva a mão no plexo? É a esquerda e a direita sobre a esquerda, não é assim? E os doutrinadores o contrário, é a direita tocando o plexo e a esquerda sobre a direita. Então, os aparás, na hora que eles vão cruzar as mãos sobre as mostras, né? Então eles colocam a esquerda por baixo e a direita por cima. Isso tem que ficar muito bem ensinado, tá? Porque isso é técnico, tá bom? Esquerda por baixo e a direita por cima, mestres e ninfas aparás, tá? E a palma da sua mão, as palmas das mãos tem que tocar a mostra, ou seja, tem que entrar em contato, porque a mostra, na verdade, ela vai estar recebendo, né? Ela vai estar no sanduíche ali dos chakras da sua mão com as chakras da mão do doutrinador. Então, essa conexão vai ativar esse mecanismo da circulação das energias no formato do 8, né? Do ciclo infinito. Então, enquanto durar, certo? A manifestação, né? Silenciosa, sem incorporação, que nós vamos, inclusive, a própria lei fala disso, tá? Enquanto durar, certo? Essa projeção dessas energias, se nós pudéssemos ver ali, olhando de cima, nós veríamos, né, de 7 a 14 números 8, assim, iluminados, e a energia circulando nesse sentido assim, certo? E nessa circulação, a energia acaba, vamos dizer assim, difundindo luzes curadoras, né, que é o resultado ali da mecânica, né, quântica, entendeu? Que acontece no trabalho em benefício. Por isso, inclusive, né, aqueles dois pares lá na seta de Iemanjá, dentro da elipse, entendeu? Aonde os pacientes deveriam estar sentados ali. Então, aqueles pacientes ali, que nós ficarmos, né, perfeitamente sabidos, aqueles são os que recebem mais, tá? Os pacientes que estão sentados na seta ou deitados, né, na seta, que, como eu já falei na outra aula, ela também serve como marca, tá bom? Para receber pacientes enfermos em condição de não poder sentar.